Olana começa perguntando como ela está e ela responde com um simples oi. Ele pergunta o nome dela, mas ela novamente só diz oi e comenta que não revela seu nome nem aperta a mão de estranhos na rua. Ele aceita isso e pergunta se ela é local, mas ela responde negativamente. Ele pergunta de onde ela é e ela menciona ser de uma cidade chamada Ho. Ele comenta que tem um amigo de lá e pede para ela esperar, mas ela diz que precisa ir, então ele deseja um ótimo dia para ela. Ela diz algo que ele não entende, então ele pergunta o que ela disse. Ela finalmente revela seu nome e ele pergunta por que ela não disse antes. Ela fala que não estava ouvindo e ele pede para ela se aproximar. Ela responde que estava no telefone, mas ele diz que não viu ninguém ao telefone. Ela insiste que estava e então pergunta se ele costuma apertar a mão de estranhos. Ele diz que não agiu de forma estranha e pergunta por que ela não quis apertar sua mão. Ela pergunta para onde ele está indo e ele responde que estava cuidando de seus próprios assuntos. Ele diz que, como ela não quis falar com ele, estava voltando para casa. Ele pergunta qual o nome dela e depois de ela responder, ele diz que é um prazer conhecê-la. Ela diz que também é um prazer e pergunta o seu nome e pergunta se o nome dele é Landa. Ele confirma e pergunta se ela é de Atlanta, mas ela nega, dizendo que está apenas visitando. Ela comenta que gosta do que vê, mas ele diz que não pareceu assim no começo. Ela explica que as pessoas geralmente não se aproximam dela e ele pergunta por que não, comentando que ela não é feia. Ela ri, agradece e ele fala que ela sabe que é bonita, mas ela responde que não aperta a mão de todos que encontra. Ele menciona que conhece muitas pessoas porque é solteiro. Ela diz que falar com um estranho pode ser perigoso e ele concorda, dizendo que é bom pensar nisso e sugere que ela siga seu caminho. Ela pede para ele esperar e ele pergunta por que ele deveria. Ela diz que ele queria conhecê-la, mas ele comenta que já perdeu o interesse. Ela insiste que ainda podem se conhecer e pergunta se ele tem esposa ou namorada. Ele diz que isso não importa, já que ela não está interessada nele. Ela reitera que não costuma falar com estranhos e ele diz que ainda é um estranho para ela. Ela afirma que agora o conhece, mas ele responde que ela só sabe o nome dele. Ela confessa que não sabe porque não falou com ele antes, mas gosta do que vê e acha que ele parece um cara legal. Ele agradece, mas diz que precisa ir. Ela pergunta para onde e ele responde que vai cuidar de sua vida. Ela pergunta por que ele está falando assim e ele diz que está tratando-a do mesmo jeito que ela o tratou no começo. Ela pergunta o que ele quer que ela faça e ele diz que não gostou da forma como ela o tratou. Ela se desculpa dizendo que prefere ser cautelosa com desconhecidos. Ele entende, mas diz que procura uma mulher que saiba o que quer. Ela afirma saber o que quer e ele pergunta sua idade. Ela diz que tem 21 anos e ele pergunta o que ela realmente quer. Ela responde que quer procurar um homem que a ajude a crescer na vida. Ele pergunta se isso é verdade e ela diz que não vai apertar a mão de qualquer um na rua. Ele quer saber o que ela realmente quer e ela diz que já disse. Ele pergunta novamente o que ela quer e ela responde que quer entrar no carro para conversar. Ele pergunta sobre o que ela quer conversar e ela diz que ele pode ser o seu próximo namorado. Ele diz que as coisas não funcionam assim e que não deu permissão para ela entrar. Ela pede para entrar e conversar e depois de algum tempo ele acaba deixando. Ela pergunta o que ele faz e ele diz que é empreendedor. Ela comenta que gostaria de dirigir a Lamborghini e pergunta se é uma BMW, mas ele confirma que é uma Lamborghini. Ela diz que é o carro dos sonhos dela e pergunta se ele compraria um para ela se fossem namorados. Ele diz que não e afirma que nunca faria isso. Ela pergunta por que não e ele diz que acha melhor ela sair. Ela diz que não quer sair, que gostou dele. Ele diz que não foi suficiente para ele e pede para ela sair. Ela insiste que não quer sair, mas ele pede, por favor, para ela sair. Ele diz que está falando sério e ela pede para ele esperar. Ele insiste que ela saia e ela pergunta se ele acha que ela não vale o tempo dele. Ele diz que ela é interesseira e que é melhor ela sair. Ela diz que vai embora e que ele fez ela perder tempo.
Iniciamos o vídeo de hoje com o Nate abordando essa ruiva. Ele fala pra ela que ela está muito linda e pergunta qual o seu nome e pra onde ela estava indo. E ela fala que se chama Jessie e que está indo numa loja logo ali na frente. Nate fala que está um dia muito quente e como ela está conseguindo andar neste sol. E ela fala que está pegando um ar fresco. Nate elogia suas unhas e fala que estão muito bonitas, e ela agradece o elogio. Ele então não perde tempo e pede para pegar o número de telefone dela, mas a garota fala que não vai passar. Ele pergunta por que se ela tem algum namorado, e ela responde que tem sim. Nate então fala que tudo bem, a deseja uma ótima tarde e vai na direção da sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro que ele estava, ela volta atrás e vem falar com ele, toda empolgada. Ela pede para ele levá-la na loja até ali na esquina. Nate pergunta por que o seu namorado não leva ela até a loja. E ela responde que na verdade não tem namorado. Ele então a questiona, perguntando por que ela mentiu para ele. E ela fala que sempre fala pros caras que tem namorado para não ficarem no pé dela. Nate fala que está muito interessado por ela e pergunta se ela vai dar o seu número de telefone para ele. E dessa vez, inexplicavelmente, a garota responde que sim. Ele então fala que não gostou que ela mentiu para ele, mas que vai dar uma carona para ela até essa loja. E manda ela entrar no carro. E a garota entra no carro achando que vai se dar bem com o Nate só porque o cara tem uma super Lamborghini. Nate pede para ela que anote o seu número de telefone para ele, e ela fala que sim e anota do jeito que ele pediu. Nate fala que precisa perguntar algo e precisa que ela seja muito sincera. Ele pergunta o motivo real para ela ter mentido sobre ter namorado, e ela fala que não conhecia ele direito e não poderia se envolver tão rápido assim. Ele fala que só queria conhecê-la antes dela ver o seu carro, mas agora parece que ela está tentando conhecê-lo por causa de algum interesse. E que ele está achando muito estranho a mudança dela de comportamento. O Nate então fala que por motivos óbvios ele não levará ela até a loja e fala que ela pode ir andando no sol queimando com seu namorado imaginário. Ele pede para ela sair do carro e fala que ele apenas não balança com garimpeira de ouro. E dessa vez a interesseira acabou se dando mal, sendo rejeitada pelo Nate. Começamos o vídeo com o London que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher e pergunta qual o nome dela e fala que ela tá muito linda. Ela diz obrigado e pergunta qual o nome dele. E ele fala que se chama London e fala que acabou de se mudar para a cidade. E fala que tá tentando conhecer algumas pessoas e lugares e pega na mão dela e se apresenta. E pergunta se eles poderiam se conhecer melhor, porque ele gostou muito dela e achou ela uma mulher muito atraente. Ela responde que talvez, mas está com muita pressa agora e não está tendo um dia muito bom. London pergunta se ela está solteira e ela responde que sim. Ele então diz que eles podem se conhecer e pede o seu Instagram ou seu número, e ela diz que vai dar o Instagram para ele. Ele pergunta o que há de errado dela passar o telefone e fala que ele não mexe muito com o Instagram. Ela responde que ele pediu foi o Instagram e que o número dela ela não vai passar. London diz que tudo bem e vai na direção do seu glorioso Corvette, e é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela vê ele abrindo a porta da nave, ela pergunta na hora se o carro é dele, e o London responde que sim. Ela fala que gostou muito e que o carro é muito bonito. Ela fala para ele que quer dar o seu número agora.
London a questiona, perguntando o que fez ela mudar de ideia tão rápido e se foi o carro. E ela responde que realmente gostou muito do carro e que a cor é muito bonita, mas que pensou que já que ele não tem um Instagram, que ela vai dar o seu número para eles se conhecerem melhor e ter mais amizade e se conhecerem de outra forma, já que ele é um cara muito atraente e faz o tipo dela. London então fala com ela que está procurando algum lugar para comer e pergunta se ela tem algum lugar para indicar. E ela fala que sim, que conhece um fast food excelente. O YouTube convida ela para ir com ele e entrar no carro. E ela entra no carro sem pensar duas vezes. Já lá dentro do carro, ele pergunta o que ela está esperando, já que eles estão se conhecendo. E ela responde que gosta de viajar, de mesadas e que ele parece ser um cara perfeito para ela. E quando ela viu ele entrando no carro, viu que não poderia perder essa oportunidade. E que ela, às vezes, precisa dar uma chance a mais para as pessoas. London então fala que é ele que está dando uma chance para ela e fala que não vai gastar nenhum centavo com ela, porque eles estão se conhecendo e ela já está falando dele pagar suas viagens. A garota responde que ela é uma mulher top das tops e que ela precisa de alguém que supra suas necessidades e os seus desejos, e que se eles fizesse disso um relacionamento, que mal teria. Ele fala que ela é muito interesseira e só quer se dar bem nas costas dele. Ele fala para ela descer do carro e com ele ela não vai ter vida boa não. E ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota, elogia ela, dizendo que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. Ela responde que não é da conta dele. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a resposta é não e ela segue andando. Sendo assim, o youtuber Naya caminha em direção à sua Lamborghini. E não precisa dizer que é nessa hora que a mágica acontece. Ela volta na mesma hora, muito interessada. Ele não perde tempo e pergunta se pode pegar o número dela e passa o telefone para ela. Em seguida, ela pergunta qual o nome dele. O youtuber fala que se chama Naya. Ele então pergunta se ela não está com pressa para chegar no seu destino. Ela fala que tem alguns minutos para falar com ele. Ele então pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. E ela responde que é porque ela estava com muita pressa. O youtuber então pergunta por que ela voltou para falar com ele e agora ela tem tempo. Ela responde que pensou melhor e veio falar com ele. Já ele faz uma piada e pergunta se é por causa dos olhos dele. Ela responde que gostou do carro e pergunta se é mesmo dele. Depois do Naya responder que sim, ele fala que tem as chaves do carro. Ele pergunta para onde ela estava indo. E ela fala que estava indo no banco resolver algumas coisas. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele depois da mágica feita. Ela aceita e não perde tempo e entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta com o que ele trabalha. Ele responde que trabalha com marketing de rede, marketing digital e que ganha muito dinheiro com a internet. Ele fala para ela que agora ele está procurando a imobiliária para comprar uma casa aqui na cidade. Além disso, ele pergunta aonde ela mora e ela responde que mora aqui bem próximo. O Naya pergunta o que ela gosta de fazer, já ela fala para ele que ela gosta de ganhar dinheiro e viajar. Ele então fala que também viaja muito a negócios. Em seguida, ele pergunta por que ela foi tão rude com ele e mudou de ideia depois que viu seu carro. Ela fala que sabe que errou com ele e que vai se redimir. Ele pergunta se ela não é uma interesseira. Ela responde que não e pede uma chance para se redimir com ele.
O Nair fala que tudo bem, que ele vai levá-la para sua casa. Ela aceita e daqui pra frente não se sabe o que aconteceu. E comentem aí o que vocês acham. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Nate abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela está e para onde ela vai e se apresenta para ela. Porém, ela responde que está indo para o seu carro e ele pergunta por que ela está com tanta pressa e pede para pegar o número dela. Porém, ela sai andando sem nenhuma resposta e o ignora. Ele insiste em falar com ela e tenta pegar na mão dela novamente para conhecê-la melhor. Porém, ela novamente sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois dela ver a McLaren do Nate, ela volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se pode falar com ela agora e pega na mão dela. Ela responde que sim e pede desculpas por ter saído andando. Nate então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom lugar para ele ir e convida ela para sair com ele. Ela topa e aceita o convite. Então ele passa o telefone para ela e pega o número dela. Em seguida, ele fala para ela que gostou da bolsa dela e também pergunta qual é o país dela. Ela responde que é da Espanha. Nate pergunta se ela fala espanhol e ela responde que sim. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele, para eles conversarem lá dentro mais à vontade. E é claro, depois da mágica feita, a garota entra com ele na McLaren e fica achando que vai se dar bem. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Nate pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele no início. Ela fala que estava com pressa para chegar no seu carro. Nate então fala que foi só ela ver sua McLaren que ela voltou para falar com ele e pergunta se ela voltou só por causa do carro. A garota fala que sim. Nate fala que ela não está sendo genuína com ele e que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. A garota fala que não é interesseira e que ela não dá bola para qualquer um. Nate fala que é sim e que ela mesmo disse que voltou por causa do carro. Então ele fala que não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro. Ela desce e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota ao lado da sua BMW para fazer o teste da interesseira. Ele pede licença e tenta abordá-la, mas a garota sai andando e fala: olha só pra você, olha suas roupas. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele falar com ela e pede para ela esperar um minuto. Ela fala que não quer falar com ele e pergunta o que ele quer. Ele fala que só queria conhecê-la melhor, mas a garota fala que ele não tem nada para oferecer e sai andando e tenta ir embora. Então ele destrava o alarme da sua BMW e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta perguntando que carro é esse. Então Kilo fala para ela que é uma BMW X6. Ela pergunta se o carro é muito rápido. O youtuber fala que sim e que ela vai gostar de andar nele. Em seguida, ele pergunta por que ela foi mal educada com ele. E ela fala que estava indo embora para casa e teve um dia muito ruim e pede desculpas por ter sido grossa com ele. O youtuber fala que entende que está tudo bem. Então, o youtuber fala que gostou muito dela e que gostaria de levá-la num barzinho para se divertir e conhecê-la melhor. A garota fala que adora barzinho e que eles podem ir agora, se ele quiser.
Ele pergunta se ela tem namorado e ela fala que sim, mas que ele pode ser o namorado dela agora. Então o YouTube convida ela para entrar no carro e, como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra na BMW. E vamos ver o que vai acontecer com essa interesseira. Dentro do carro, Kilo fala que se eles forem ficar junto, ela tem que terminar com o namorado dela. A garota então fala que vai depender dele abrir a carteira para ela, porque se ela terminar, ele vai ter que bancar as despesas dela e fala que não são poucas. Em seguida, depois de alguns minutos de conversa, ele chama ela para descer do carro com ele. Então, ele fala que não vai poder sair com ela agora e que ele tem o número dela e depois vai ligar para ela, porque agora ele tem que resolver algumas coisas e o que eu tô achando é que ele gostou dela e não quis botar ela para correr. Então ele se despede dela e fala que depois liga para ela. E me digam aí se vocês acharam que ela foi interesseira. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela vai e fala que gostou do cabelo dela. E ela agradece o elogio. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que tem namorado e que ele não faz o tipo dela. Naya fala que tudo bem, que só queria fazer amizades. Ele então fala que ele é novo na cidade, só queria saber onde tem um bom restaurante. A mulher fala pra ele que ali na esquina tem um restaurante e o ignora. Naya então se despede e vai na direção da sua Lamborghini. Mas na mesma hora, a mulher vem atrás dele, toda interessada, e pergunta o que ele queria mesmo com ela. O youtuber fala que só queria saber onde tem um bom restaurante. A mulher fala que pode levá-lo no restaurante e que ela também está procurando um lugar para comer e pode lhe fazer companhia. Naya então pergunta por que ela mudou completamente com ele, se antes ela nem queria falar com ele e disse que ele não fazia o tipo dela. Ela então fala para ele esquecer isso, que agora ela está aqui para eles saírem juntos. O YouTube então pergunta se ela realmente tem namorado e ela fala que realmente tem sim, mas que ele não precisa ficar sabendo que eles estão saindo, porque ela já está quase terminando com ele. Em seguida, ele passa o telefone para ela para poder pegar o número dela. Dessa vez, ela passa o contato para ele sem pensar duas vezes. O YouTube fala que ela é muito linda e que ele gostou dela e desde o primeiro momento que ele viu ela passando. E que se ela for tudo isso mesmo, ele vai querer até namorar com ela. A mulher fala para ele que tudo é conversado e combinado. Ele então pergunta se o namorado dela vai ser um problema e ela responde que não. Ele então pergunta se ela quer vir mesmo com ele para almoçar junto. Ele então fala para ela entrar no carro com ele. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela quer fazer, e ela fala para ele que eles podem ir almoçar junto. O Naya fala que eles podem escolher o melhor restaurante e depois eles podem ir para a casa dele, porque ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade. A mulher fica muito interessada e pergunta se ele tem mais algum outro carro. O Naya fala que sim e que esse é apenas um dos seus vários carros. Antes deles irem almoçar, ele pede para ela dar a volta no carro para ela mostrar para ele e fazer uma dancinha ali na frente. E ela faz do jeito que ele pediu. Mas tive que cortar essa cena porque a mulher acabou exagerando. Então ele fala para ela que agora ela pode entrar no carro novamente para eles poderem ir almoçar juntos. Ela dá a volta e tenta entrar no carro. Mas como já é esperado, o Naya tranca a porta do carro e não deixa a mulher entrar e fala para ela que ele não sai com garimpeira de ouro e rejeita a mulher e sai acelerando a sua Lamborghini. O vídeo começa com London abordando essa morena.
Ele fala que ela fica muito bem com essa roupa e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. A moça fala que se chama Daiane. Ele então pergunta aonde tem uma cafeteria para ele tomar um café. E ele fala que ele é novo na cidade e não conhece nada aqui. A mulher fala para ele que ela está com pressa e não pode ajudá-lo. London então fala que só precisa conversar com ela alguns minutos para ela informar para ele e que ela não precisa ser rude assim com ele. Ela então fala que não está sendo grosseira, mas que não quer iludi-lo porque ela tem namorado. Ele então fala que achou que ela era solteira porque não viu nenhuma aliança de compromisso no dedo dela. Então ela responde para ele que não precisa ter uma aliança para ser comprometida. London confirma que realmente não precisa. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles serem amigos. Ela responde que é melhor não, porque o namorado dela é muito ciumento. London então pergunta se ele não tem nenhuma chance dele pegar o número dela. E ela responde que não e que ele não faz do tipo dela. Ele então aceita o fora da garota e vai na direção da Lamborghini. Mas na hora que ela vê o carro de London, na mesma hora ela começa a perguntar se o carro é mesmo dele. London confirma que sim e pergunta o porquê. E ela responde que gostou muito do carro dele e não sabia que ele tinha uma Lamborghini. London então fala que ele queria chamar ela para dar uma volta com ele, mas que ela foi muito rude com ele e por isso não vai mais incomodá-la. A moça demonstra muito interesse pelo London e fala que eles podem sair para tomar um café. Mas o London questiona dizendo que ela disse que tem namorado. E ela fala que disse que tem namorado porque são muitos homens que dão em cima dela e ela fala isso para não poder ficar rendendo assunto. London fala que entende perfeitamente que ela é muito linda e deve realmente chamar muita atenção dos homens. Ela então pergunta se ele não vai deixar ela entrar no carro. O YouTube fala que sim e pergunta se ela quer mesmo vir com ele. Dá uma volta no carro e ele chama ela para entrar no carro com ele. Já dentro do carro, ele pergunta o que passa na cabeça dela, porque ela não queria falar com ele no início e depois que viu sua Lamborghini veio na mesma hora falar com ele. Ela responde que gostou muito do carro e que viu que ele é um cara bem sucedido e vale a pena dar uma chance para ele. London então fala que está claro que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. Ele fala que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e pede para ela descer agora mesmo. A mulher acha ruim e começa a questionar e chama ele de babaca. Mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Nate chavecando essa garota. Ele elogia ela e fala que gostou da roupa dela e que ela tá muito linda. E pergunta qual o seu nome. A mulher fala que não tem nome e que não quer conversar com ele. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois de levar um fora, ele fala que ela foi rude com ele e caminha até sua Lamborghini e mostra para ela que ele tem um carro de luxo. Mas não demora muito. Quando a garota vê a Lamborghini do Nate, ela não resiste e vem voltando e vai atrás dele. E agora ela fala que tem nome e pede para ele abrir a porta para ela entrar no carro para eles conversarem. Nate fala que primeiro ela precisa dizer o seu nome. Então ela fala que se chama Ashley. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o youtuber. Nate pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. A garota responde que estava a caminho da sua casa. Ele pergunta se ela ia fazer alguma coisa antes de ir para casa. E ela responde que não, mas pode fazer o que eles decidirem agora.
O youtuber fala que está tentando arrumar um bom restaurante e pergunta se ela quer vir com ele. E ela topa e aceita o convite de Nate. Em seguida, Nate pergunta o que ela gosta de comer, e ela fala que come de tudo, um pouco. Ele então fala que a maioria das garotas que saem com ele sempre gostam de frutos do mar. E ela fala que é muito caro, mas é muito bom e ela gosta muito. Nessa hora, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele e o ignorou. Ela responde que tem muita gente que mexe com ela na rua e que ela prefere não dar bola. O youtuber pergunta se ele não tivesse a Lamborghini, se ela não teria voltado para falar com ele. Ela responde que sim, que se ele tivesse um Honda Civic, ela não iria falar com ele. Nessa hora, ele fala que é melhor ela descer do carro porque ela demonstrou ser uma interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A mulher desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Iniciamos o vídeo com Naya abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e tenta se apresentar para ela, mas a mulher nem olha na cara dele e ele insiste e pergunta qual o seu nome. Ela responde que não está bem e não quer conversar com ele agora. Ele continua insistindo e tenta pegar na mão dela, porém ela fala que tem namorado e não quer ser incomodada. Ele fala que só queria conhecê-la e nada demais. Mas depois de ser rejeitado pela garota, ele se despede e vai em direção à Lamborghini. E como num passe de mágica, não demora muito para ela vir atrás dele. Ela faz aquela perguntinha de sempre se esse carro é seu. Ele responde que sim, que está dentro do carro e é claro que o carro é dele. E pergunta por que isso importa. Ela fala que voltou para conversar com ele. Naya então desce do carro e fala que ela não queria a amizade dele e não quis falar com ele. Ela responde que agora ela mudou de ideia e que eles podem se conhecer melhor. Em seguida, ele pergunta por que ela mudou de ideia em fração de segundos. E ela responde que ela gostou do carro dele e resolveu dar uma chance para ele. Naya pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que está solteira e gosta de curtir a vida sem ficar presa num relacionamento. Ele então chama ela para entrar no carro com ele e ela entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o Naya. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Naya pergunta pra ela como que uma mulher linda igual ela ainda não tem namorado. E ela responde que, como ela disse, ela não gosta de se prender a nenhum homem. Então ele fala que ele não vai ter chance com ela então, mas ela responde que ele tem chance sim e para deixar as coisas acontecerem naturalmente. Em seguida, ele fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que ele tem muita comida e bebida e gostaria que ela fosse com ele. Ela pergunta se fica muito longe daqui. Naya responde que não, que é bem perto. Ela então aceita o convite de Naya e os dois vão em direção à casa do youtuber. E dessa vez ele não quis chamar a garota de interesseira e daqui pra frente não se sabe o que aconteceu. Comente aí o que vocês acham. O vídeo começa com essa linda mulher que estava fazendo alguns exercícios em uma praça, até que chega o YouTube para fazer a pegadinha da interesseira com a Lamborghini, e vamos ver o que isso vai dar. O YouTube a aborda e pede licença e pergunta se ela sabe onde tem uma quadra de basquete aqui perto,
Mas a mulher responde para ele se ele tá vendo ela jogar basquete agora. Ele pede desculpas e fala que só estava perguntando porque ele não é da cidade e achou que ela podia ajudar. Ela fala para ele que ela pode ser da cidade, mas ela não tem cara que joga basquete. O apresentador do canal fala que não quer atrapalhar e achou ela muito linda e só queria ver se tem alguma chance com ela. Mas ela fala pra ele e dá em cima de outra garota porque com ela ele não tem nenhuma chance. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde na maior grosseria que não e fica rindo. E pergunta se ele pode sair de perto dela porque está atrapalhando. O rapaz fala que ela está sendo muito rude com ele e não precisa disso tudo porque ele já está indo embora. Ele então a deseja um bom dia e caminha em direção à sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini do YouTuber, é aí que a mágica acontece. Ela não resiste e vai correndo atrás dele. Ela bate na porta chamando o YouTuber. Ele desce e pergunta como pode ajudar. Ela fala que ele não disse que estava indo tão bem assim na vida. Ele pergunta se ela não poderia dizer isso pela sua aparência e se precisava mesmo ver o seu carro. Ela fala que não poderia saber, mas sabe quando vê coisas realmente boas. E em seguida ele se apresenta para ela. A seguir, o YouTube pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira. Ela fala que ele pode ser o seu novo namorado. Ele então fala que gostaria muito e chama ela para entrar no carro e pede para ela ir buscar suas coisas. Ela então volta toda sorridente, achando que vai se dar bem e andar de Lamborghini, mas mal sabe ela que caiu na pegadinha da interesseira. Quando ela volta, ela entrega para ele as suas toalhas e ele fala para ela ir buscar suas outras coisas. E em seguida, ele entra na Lamborghini. Quando ela volta e pega a toalha, ele joga do lado de fora e fala que não sai com garimpeira de ouro. E sai acelerando sua Lamborghini. E a mulher que foi rude com ele acabou sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Nair, que vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome. E fala que ela tá muito linda. Ela fala que se chama Jordânia. Nair elogia ela e fala que ela tem um corpo lindo e o seu rosto também é muito bonito. E a garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele se apresenta para ela. Nair pergunta de onde ela é. E ela responde que ela é de Louisiana. Em seguida, ele passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. O YouTuber pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo trabalhar, que ela tem sua própria empresa. Ele então fala que é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades e achou que ela seria uma ótima amiga. E a garota fala que pode ser sim sua amiga. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta por que ela está solteira se ela é tão linda. A garota fala para ele que é porque ela está focada agora no seu trabalho e fala também que ela é personal trainer. Ele fala que ele imaginou que ela podia ser personal trainer porque ela está com o corpo muito em forma. Em seguida, ele fala para ela entrar no carro dele que está logo ali e chama ela para eles conversarem dentro do carro. E quando ela vê sua Lamborghini, ela elogia e diz que o carro é muito bom. Ele pergunta se ela já andou em um carro desse antes e ela responde que não. Dentro do carro, ele pergunta quanto tempo ela é personal trainer. E ela responde que já faz isso mais de 9 meses.
Ela explica que chegou a pesar mais de 100 kg e teve que parar no hospital. E depois disso, ela fez academia e fez dieta e conseguiu emagrecer. E depois virou personal trainer. Papo vai, papo vem, e Nair fala pra ela que precisa dizer uma coisa pra ela. Então ele chama ela para eles descerem da Lamborghini, que ele vai falar lá fora para ela. Então ele fala que está gravando um vídeo para o YouTube para ver se ela ia ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando. Ele fala que ela passou no teste e não foi interesseira e que foi muito humilde. A garota fica muito surpresa. Ele pergunta como ela se sente e ela fala que está normal e confortável. Em seguida, ele dá um abraço nela e se despede e entra na sua gloriosa Lamborghini.